Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Airã. Tem alguém pela primeira vez? Eu. Seja muito bem-vinda, nossa irmã. Olha, os nossos amigos da live já vão falar sobre pegar a aguinha, a sua notificação, tá bom? Então, eu vou repassar alguns recados do funcionamento da casa, né? Terça e quinta é às 20 horas. Na sexta-feira, às 14 horas. E no domingo, nós temos 2 horários. O primeiro horário às 9 e esse horário às 10h30. Exceto o horário de 9 horas no domingo, os demais são tudo transmitido pelas redes sociais, pelo YouTube e o Facebook. Então, a gente, de repente, vocês não podem estar vindo, ouvir a palestra, né? Acontece alguma coisa, vai lá na rede social, divulga também para os amigos, é uma forma da gente estar disseminando o evangelho do nosso Mestre Jesus, né? E já em agradecimento, olha que bonito, o primeiro dia da semana, vocês estarem ouvindo a palavra do nosso Mestre, está recebendo essa nutrição espiritual. O quanto que isso é importante, com certeza a semana vai ser diferente. No sábado a gente tem um trabalho todo voltado para o infanto juvenil. Então, a partir de 2 anos de idade, até 17 anos, vocês podem estar trazendo a partir das 8h30. Independente de crença, de religião, todos são bem-vindos. E a gente fala assim, imagina a criança da primeira infância já está recebendo os ensinamentos do nosso mestre, né? E outra coisa importante que a gente sempre fala da questão do evangelho no lar, né? O quanto que é importante essa prática do evangelho no lar. E não é uma prática espírita, é uma prática que já veio do nosso Mestre Jesus, lá na casa de Simão Pedro. Então é um dia da semana que você vai escolher uns 15 minutinhos, né? 20 minutos. O quanto que isso vai irradiar tanto de luz na sua casa, nos seus vizinhos. Isso vai reverberar em qualidade de vida, viu, gente? A gente sabe que de início não consegue ter aquela frequência, aquela constância, sempre acontece alguma coisa, mas persiste. Uma hora vocês conseguem realinhar e ajustar. Aqui a gente tem um roteiro explicativo sobre o Evangelho no Lar. Se alguém sentir alguma dificuldade, temos nós voluntários que podem estar passando para vocês. Nós temos a biblioteca. Vocês podem estar pegando o Evangelho, se não tiver qualquer problema, tem também, a gente doa também o Evangelho, temos também para comprar. Então, é uma prática assim que é testemunho, viu? Que é muito bom, né? O quanto que isso reverbera para a vida de todos, né? E eu falando um pouquinho da casa, a nossa casa é uma casa de caridade, de amor, fraterna, é uma casa como outra qualquer comum. Então, assim, a gente paga aluguel, precisa pagar a conta, né? E a gente agradece todo tipo de doação que vocês trazem. Nós temos o bazar no decorrer da semana, vocês podem estar trazendo livro, roupas, utensílios em bom estado, né? E nós também temos as famílias que são assistidas por cesta básica, um número de 30 a 35 famílias. Então, toda espécie de ação, às vezes você fala assim, não posso comprar uma cesta básica, pode trazer um pacote de sal, às vezes você pensa é uma coisa mínima, mas não é, gente. Com certeza alguém ainda está faltando para completar a cesta. Pode ser doação em espécie. E toda forma de prática de doação, desde vocês estarem divulgando, é uma forma também, né? De estar doando. E há outra coisa importante da gente lembrar, a importância de desligar o celular agora, tá? Vocês vão estar recebendo, a partir do momento que vocês abrirem para a nossa casa, vocês já estão assistidos pela espiritualidade de luz, vocês já estão recebendo. E a gente fala a palestra, é um momento muito importante de vocês estarem assistindo, estarem ouvindo, é uma parte assim do tratamento, né? Que a gente fala um remédio, né? Eu costumo dizer que é um remédio. Então é uma dose de remédio, depois complementa lá do passe. Agora a gente retornou uma sala da Madre Teresa, para vocês estarem recebendo passe, tá? E nós temos também a caixinha de vibrações, que vocês podem colocar em intenção de um ente querido, aí vocês colocam se é encarnado ou desencarnado, tá bom? Nós também voltamos também com o atendimento fraterno, que é a orientação, né? Depois que eu vi pela primeira vez, dá um nome lá na frente, que a nossa casa tem outros tratamentos. E dependendo com o que a pessoa está sentindo, aí ela é direcionada, tá ok? Acho que eu tenho Então, já em agradecimento ao nosso Pai, né? Vocês se sintam à vontade, se quiserem fechar os olhos. Que nós sejamos com o coração sereno, manso, agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Senhor da vida, dono de toda a criação, ao nosso divino Mestre Jesus, a nossa amada Mãe Santíssima Maria de Nazaré.
em particular aos mentores, benfeitores e protetores espirituais da atividade do Lúcio e das lojas de Capela do Bem. Que nós estejamos de mente, corações abertos, para receber o tratamento que necessitamos, buscamos nessa manhã de hoje. O nosso Pai amado conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que nós possamos, no decorrer da semana, servidos dessa nutrição espiritual, estender ao nosso seio familiar, aos nossos amigos, que nós estejamos sempre nesse doce amor, nessa paz, bondade e misericórdia infinita do nosso Pai amado. E com todo esse amor e gratidão, vamos envolver na nossa irmã Hilda, que fará o tratamento, a palestra da manhã de hoje. E vocês tenham um ótimo tratamento e uma ótima semana a todos. Caraiana, só pela isso. Um dia oficial. O quê? Pode falar. Dedé? Hã? Dedé? Acho que tá. Quando tá com o controle. Quantas telas você tá falando? Bom dia, gente. Agora é oficial. Bom dia, pessoal da live. Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. Esse livro, ele tem um valor muito especial para mim. Foi quando eu iniciei a fazer palestra através desse livro. E sabe quem me deu desse? Dona Terezinha. Especial. É uma pessoa que já desencarnou, um membro da nossa casa. E na época ela me deu esse livro, cheio de borboletinha. Ela me deu quando eu comecei, então para mim é muito especial fora o conteúdo dele. Então hoje, assim, é minha primeira palestra esse ano, que eu estou fazendo no domingo, e vai falar sobre uma pessoa que eu conheci depois que eu comecei a estudar a doutrina, conheci de verdade quem que é, né? A gente vai falar de Jesus. É algo assim que, para mim, antes era um ser, um iluminado, que jamais eu iria conseguir chegar até ele, né? Magnânimo. E com a doutrina eu conheci que não. Jesus é meu irmão. É nosso irmão. Jesus é aquele que nos ensina, né? Então, ele é um ser, ele foi, né, encarnado, um ser humano como nós. E antigamente eu pensava, Jesus passou porque ele era, né, filho de Deus, né? Era para ele, mas não era. Depois que a gente começa a estudar, a gente vê que ele teve uma vida como nós, com dificuldades, como nós. E a gente acha que não. E aí eu pensei assim, se ele passou pelo que passou naquela época, o que a gente passa não, né? Então, hoje, o capítulo que a gente vai conversar um pouquinho se chama Testemunho. E está na Epístola de João, capítulo 18, versículo 34, que nos diz assim, dizes isso de ti mesmo? Ou foram outros que te disseram de mim? Essa passagem foi quando Pilatos questionou Jesus se ele era o rei dos reis, né? Foi essa a resposta que ele deu. Jesus quis dizer assim, você está falando que eu sou um filho, que eu sou o rei, né? Que eu sou rei? Você está falando de você, porque você me conhece? Ou os outros que estão me apoiando? Os sacerdotes que o apoiaram? Então ele traz essa colocação no sentido, o que você conhece de mim? O que você testemunha de mim? Né? O que você aprendeu de mim? Para ter essa afirmativa. E aí a gente traz para os dias de hoje. Quanto a gente conhece Jesus? Aí Emmanuel nos diz assim, a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendê-la aplicada à nossa experiência religiosa. Como é que a gente vê Jesus? Como é que na religião, como é que vocês colocam perante Jesus?
Como que Jesus é para você? Jesus é aquele crucificado, sangrando, sofrendo? Ou é aquele Jesus amoroso que nos olha, cadê o nosso pobre? Nosso pobre não está aqui, né? Mas esse Jesus aqui, não. Calmo, amoroso. Qual é o Jesus que você conhece verdadeiramente? E é o que eu falei para vocês. Quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, a gente sabe quem é ele. Então hoje, para mim, eu não tenho Jesus. Quando eu lembro de Jesus, eu não lembro ele crucificado. Eu lembro o olhar sereno que ele tinha, que é realmente o que ele veio trazer para a gente. E Emmanuel continua. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que a gente afirma? Por que afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples das palavras ouvidas? A gente vai estar falando assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Por que? Porque Jesus é meu Salvador. E sempre a mesma resposta. Ou a gente vai dizer assim, não, ele é meu mestre. Eu conheço Jesus verdadeiramente. Eu conheço e sigo os seus ensinamentos. Não fica só na base Jesus, por que Jesus morreu? Porque Deus quis. Não é? Jesus nos é apresentado de outra forma. E é essa forma que a gente... Porque Jesus se mostra diariamente. Ele é atual. Ele não é daquela época, há mais de 2000 anos atrás. Jesus é atual. Jesus vive conosco, não vive? Não vive? Se acreditamos que o Espírito é eterno, não é? Então Jesus está vivo. Ou não? E a gente precisa ficar só nas repetições porque Jesus morreu por mim, porque Jesus me perdoou, porque perdoou meus pecados. Como fala aqui, né? Ele fala aqui em discos, né? Que diz que a gente vai ouvir quantas vezes a gente quiser, né? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amorosos e respeitosos ao Senhor. A gente precisa conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Como é que a gente vai dizer bem de alguém se a gente não conhece? Ou, como nos dizem, né? Porque tem que ser assim que Deus quer. A gente precisa estudar, a gente precisa buscar, a gente precisa conhecer. Como é que a gente vai confiar em alguém se a gente não conhecer? Não é? Você vai conhecer a Hilda, mas como que você me conhece? Você me conhece aqui e lá fora. Verdadeiramente o conhecer. E como é que a gente vai conhecer Jesus? Estudando seus ensinamentos. E principalmente praticando. Porque senão, como é que a gente vai conhecer Jesus? A gente vai conhecer aquela imagem crucificada. E não é Jesus, não é isso, a gente sabe, né? Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa de Deus. Não adianta a gente falar só que conhece. Você conhece Jesus? Conhece. E, ele não deu para mim. Não adianta falar só isso. A gente precisa justificar. Eu conheço Jesus por quê? Porque ele é filho de Deus, ele é meu irmão, ele está comigo, ele me auxilia, principalmente nas horas mais difíceis. Porque Jesus é bom. Jesus é meu irmão. Jesus não é aquele espírito que eu não consigo, eu jamais vou conseguir atingir. Não, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir porque nós somos com ele. Não temos, claro, né, a santidade que Jesus tem, mas nós somos irmãos dele. E nós podemos contar com ele. Todo momento. Só que a gente esquece disso, né? A gente esquece. A gente esquece dos seus ensinamentos. Por quê? Porque a gente acha que é coisa do passado.
que a gente não vai conseguir vivenciar tudo que ele viveu, todos os seus ensinamentos. E qual é o principal ensinamento de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, amor. Nós esquecemos isso. A gente está aqui, nesse momento, eu tenho certeza que muitos estão pensando assim, puxa, é verdade. Né? Sabe quando chega lá na porta, passou 10 minutos, a gente esquece. A gente não pode fazer isso, gente. A gente tem que lembrar de Jesus todo o tempo, todo minuto. Isso é o testemunho. Testemunho é você receber uma palavra dura ou você silenciar, você responder com amor. Digo mais, nós que estamos aqui, a gente conhece um pouquinho mais do outro. E quando a gente receber um chute, um pisão do nosso irmão, hoje nós aqui temos a capacidade de falar com Deus. Se a gente é fechado no plano, a gente tem esse conhecimento. Por quê? Porque o nosso irmão às vezes não tem. É o mesmo que você querer que uma criança, um aluno do início da 7ª série, não sei como é que é hoje em dia, que ele faça uma conta matemática do 5º ano. Nós, que temos esse pouquinho de conhecimento, a gente precisa perdoar. A gente precisa, com essa atitude, ensinar. Por quê? Porque os exemplos estão. E isso é o testemunho de Jesus. É responder o mal com o quê? Com o bem. E outra, como a gente sempre fala aqui nas palestras, hoje em dia, mas eu não faço mal. Mas hoje em dia não basta você não fazer mal. Hoje você é obrigado a fazer o bem. Porque você já tem conhecimento. E se a gente não faz o bem, nós estamos errados. A gente fala assim, mas eu não mato, eu não vou. Mas a gente tem que fazer o bem. E o bem que a gente faz é em relação ao nosso irmão. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens de referência. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente precisa conhecer integralmente, como eu falei. Vocês me conhecem aqui, dentro da casa. Tem algumas pessoas que eu conheço fora. Né? Mas, como dizia minha mãe, você quer conhecer a pessoa, dá poder. Aí a gente vai saber. Você quer conhecer a pessoa, convive com ela debaixo do mesmo teto. Por isso que muitas vezes a gente julga, a Denise é ruim. Ela fica fazendo, sabe, coisa ruim com o marido dela. Só que a gente não sabe o que o marido dela faz com ela. E vice-versa. Porque a gente não conhece. A gente só tem condição de falar de alguém quando conhecemos. Falar bem, gente. Não vou falar no lugar. Vamos falar bem. Conhecer a pessoa. Assim como está aqui como Emmanuel está dizendo em relação a Jesus. A gente precisa conhecer e vivenciar Jesus dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Diariamente. Não é só aqui. Eu vou todo domingo na casa espírita. Não basta. Não basta. A gente precisa vivenciar Jesus todos os dias. Todos os momentos. Quando a gente vai tomar uma atitude, põe Jesus na frente. Quando a gente vai responder, põe Jesus na frente. E vai vir todos os ensinamentos que a gente já tem. E não vem dizer, eu nunca estudei. Mentira. Hoje em dia a gente tem muita facilidade. Internet. Antigamente não, mas hoje a gente tem. E quando nós estamos na doutrina, a nossa fé é uma fé o quê? Raciocinada. Não é uma fé cega.
não a gente dá aula, né? Eu dou aula, algumas pessoas aqui da casa não, e a gente sempre fala, duvidou daquilo que a gente está falando? Vai procurar, né, Silmar? Vai procurar saber. Nós não sabemos tudo, mas o que a gente não sabe, a gente tenta buscar conhecimento. E assim é como Jesus. Não entende o porquê que está acontecendo? Vai lá nas escrituras e vê o que Jesus fez. A gente vai ver que a gente vai ter a resposta. Né? Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Que eu acabei de dizer. Jesus está presente em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. De novo, não Jesus crucificado, o Jesus chamado. É esse Jesus que a gente precisa estar vivo aqui dentro dos nossos corações e dentro das nossas mentes. Eu acho que todo mundo aqui conhece a poesia, né, das pegadas na areia. Vamos vivenciar essa poesia. Que Jesus, quando o Senhor me deixou, eu vi só 2 pegadas. Mas o Senhor me abandonou? Não, eu te carreguei. E a gente precisa vivenciar isso. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Chico Xavier tinha uma frase que ele deixava em cima da cama dele. E dizia assim, tudo passa. E todas as nossas preocupações são também temporárias. Tudo passa. Tudo passa. E quando a gente encara essas preocupações, essas dificuldades como um ensinamento, eu tenho certeza que todos nós aqui já passou. Quando a gente lembra, a gente fala, não vou fazer mais. Se foi um erro que a gente cometeu, eu não vou gastar mais no cartão de crédito. Né? Custei apagar o limite, não é? A gente aprende. A gente aprende. Eu não vou mais brigar com meu filho, com a minha filha, com meu marido, porque a gente aprende, porque a gente sabe que não adianta, nunca cedo. Porque ele talvez não tenha conhecimento, mas eu tenho. Eu tenho. Então eu vou usar esse conhecimento para o quê? Para o bem. Melhor, não para o meu bem. Muitas vezes é para o bem do meu. Né? Nesse capítulo, portanto, é ilógico reconheçamos sistematicamente os patrimônios alheios. É útil todo aprendiz testificar de si mesmo e iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observando-lhe a influência celestial nos dias tranquilos e nos temposos. De novo, se a gente coloca Jesus na nossa frente, os nossos problemas se tornam mais fáceis. Quando a gente coloca Jesus na nossa frente, ele se resolve. E as coisas boas também, elas são mais prazerosas. Quando a gente coloca Jesus na nossa frente, os caminhos se abrem. Mas só que para isso, a gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa testemunhar Jesus. A gente precisa amar Jesus. Que paternais disse, reconheçamos, pois, atitudes louváveis nos esforços do homem, que inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Vamos reconhecer os ensinamentos de Jesus. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos nas edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço de um casal. Vamos aceitar a nossa cruz. Vamos aceitar aquilo que a gente tem que passar. Vamos aceitar o irmão que está do nosso lado, que muitas vezes a gente acha que só nos atrapalha.
como diz um amigo nosso, que ele seja o nosso exemplo, que ele seja o nosso instrumento de melhoria. Porque quando a gente auxilia o nosso irmão, nós somos muito mais auxiliados. E Jesus nos diz também, né? Jesus não, as Escrituras, né, nos diz, ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de mim. Se a gente não amar Jesus, a gente não vai conseguir a nossa ascensão a Deus. Se a gente não se esperar em Jesus, nós nunca vamos conseguir, o nosso espírito nunca vai conseguir se elevar. Nós sempre vamos estar perfeitamente. E se um dia nós queremos ver Jesus assim como nós estamos vendo, a gente precisa testemunhar o seu ensinamento. Ainda a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ela nos diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? Jesus. Então nós temos a receita. Está tudo lá. É só em nós. Temos boa vontade de estudar e de aplicarmos todos os ensinamentos do nosso querido mestre. É muito gostoso falar de Jesus. Para mim, falar de Jesus é ficar aqui a manhã inteira, porque é algo assim que, nossa, é maravilhoso, né? Mas deixo para vocês essa mensagem e testemunho quem é Jesus para você. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir durante a semana ter uma semana mais tranquila, mais calma, né? E que Jesus possa, de verdade, estar presente na vida de cada um. E não esqueçam, põe Jesus na frente, põe Jesus no coração para as coisas serem resolvidas. Obrigada por me ouvirem, pela paciência, pela audiência, e que a gente possa estar aqui novamente numa próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal da live. Nesse instante, então, nós vamos fazer a fluidificação das águas. A gente pode direcionar as vibrações, por favor. Então, nesse instante, meus queridos, peço a ajuda de vocês aqui no salão, pessoal da live, nós vamos fazer a fluidificação da água. Então, nesse instante, vamos envolver com todo amor e carinho, com esse amor de Jesus. Vamos envolver a nossa querida Denise, que conduzirá, né, direcionará as nossas vibrações. Eu convido a todos a colocar os seus melhores sentimentos em forma de vibrações, para que possamos auxiliar a todos que necessitam. Vamos vibrando muito amor e muita paz a todo o universo, a todos os planetas, em especial o nosso planeta Terra. Vamos vibrando força, fé e coragem a todos os nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade nesse ordem. Em especial aqueles que estão nas ruas, os que estão nas guerras e os que saíram dela, mas não sabem o que fazer de suas vidas, com fome, com sede, dormindo ao relento, com medo. Eles recebam essas vibrações. E também aos nossos irmãos que foram afetados pelos fenômenos climáticos, maremotos, terremotos, vendavais, tsunamis, inundações, desmoronamentos, fogo, e todos recebam essas vibrações. Dando, Senhor, amor e misericórdia a todos os dirigentes de todos os países desse orbe, para que possam olhar os seus governados com amor e misericórdia. Librando, Senhor, recuperação e cura a todos os doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Em especial, rogo por aqueles que estão presos a leitos de hospitais ou acamados em suas casas. Librando, Senhor, ajuda, amparo, auxílio e amor aos irmãos que estão nas ruas. Libramos desejo de mudar, discernimento aos irmãos que se encontram nas cadeias físicas e espirituais. Libramos, Senhor, esperança, amor, paz, auxílio e amparo aos irmãos que se encontram em asilos,
em orfanatos, em casa de recuperação de dependentes químicos e também em manicômios. Agora, Senhor, vibramos pelos nossos parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho e vizinhos, muito amor, muita paz, muita harmonia, muito carinho, que todos eles possam receber essas vibrações. E agora, Pai, vibramos pela unificação das religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todas as casas de oração, por todas as caixinhas onde são colocados os pedidos e as necessidades de todos, que a espiritualidade amiga possa auxiliar, amparar e direcionar todos esses pedidos que foram feitos, não só nessa casa, mas em todas as casas de oração. E agora, Senhor, com sua permissão, vamos vibrando por nós mesmos, saúde, recuperação da nossa condição física, moral, espiritual, de nossas dores, de nossas mazelas. E com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, também vamos deixando uma vibração em aberto ao plano espiritual, para que possa ser usado onde mais for necessário e que aqui nesse momento não foi dito. Nesse momento, rogamos a espiritualidade amiga que possa estar fluidificando todas as águas daqui, de todos que aqui estão, o pessoal da live, colocando em cada uma o remédio, o bálsamo, a vitamina, o energético, aquilo que mais for necessário para a melhora de cada um de nós. Rogando também a frutificação das caixas d'água, dos reservatórios, pedindo ao Senhor Jesus que permita a espiritualidade frutificar qualquer filete d'água existente nesse planeta e que cada irmão nosso, ao fazer uso dessa água, possa receber aquilo que mais necessita. Assim seja, meu Pai. Graças a Deus e graças a Deus.